Olá, com a graça de Deus, nós estamos começando mais um estudo bíblico. Nós estamos estudando o Apocalipse. O Apocalipse que é uma revelação do Senhor Jesus Cristo ao sétimo anjo, de Apocalipse 10, verso 7. Aqui no outro vídeo anterior, nós falamos dos anjos espirituais, os anjos das trombetas. E Deus é muito sábio, então a Bíblia ela está toda separadinha e o Apocalipse foi muito bem elaborado pelo Espírito Santo. E aqui nós temos o Apocalipse 10. Vamos ver aqui o que Deus mostrou para João no Apocalipse 10. É comido por João um livrinho trazido do céu, símbolo, isto é, simbólico. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Isto aqui é Cristo. O profeta disse que é Cristo, não Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo, ele não coloca os pés nesta terra enquanto não chover fogo nessa terra, que essa terra for purificada. Ela vai ter que ser purificada, porque Jesus não coloca os pés aqui nessa terra, porque ela está cheia de pecado, e ele é santo. E ele é santo, ele veio em carne, representando o pecado, ele colocou os pés. Mas agora ele não põe os pés nessa terra, enquanto os vulcões, o fogo dos vulcões e das bombas purificar essa terra, ele não coloca os pés aqui. Não, mas então, por que está escrito aqui? Viu outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Mas isso aqui é Jesus Cristo. Cristo é uma unção. É uma unção aqui, ó. Jesus é uma pessoa e uma unção é uma unção. Cristo. Por isso a Bíblia disse: haveriam falsos cristos, não falsos Jesuses, falsos cristos. Um homem que fala da palavra de Deus é um Cristo. É uma unção. Ele não é um Jesus, ele é um Cristo. Cristo é unção. Por cima de sua cabeça estava o arco celeste. Então aqui ele representava Jesus Cristo, um anjo. O próprio, aqui ó, está escrito, vi um anjo forte. Não diz aqui que viu Jesus forte, mas um anjo forte. Então é uma unção. Jesus não é anjo. Então é uma unção. E tinha na sua mão um livrinho aberto. Então Apocalipse é símbolos. E um livrinho aberto. E pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como brama o leão, como brama o leão. E clamou com grande voz, como brama o leão. E havendo
clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Ué, mas 7 trovões soaram as suas vozes? Ué, mas Deus não tem só uma voz? Deus tem só uma voz, mas esses 7 trovões? E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. A voz de Lutero, a voz de John Wesley, a voz de William Branham, um trovão, 7º trovão, 6º trovão, 5º trovão, o 4º trovão nós não temos a foto. Por quê? Naquela época não existia máquinas fotográficas, porque foi muito antigo, já passou o tempo. Um era o apóstolo São Paulo, Paulo Irineu, Martim, Columba, Lutero, João Wesley e William Branham. Oh, mas aonde está o nome de William Branham nas escrituras? Mas aonde está o nome desse homem aqui na escritura? Me mostra onde está o nome deste homem na escritura, o nome de Lutero na escritura. Por que esse homem foi tão famoso? Todo mundo fala desse homem. Fala que ele é um homem de Deus. Por que fala que ele é um homem de Deus, sendo que o nome dele não está nas escrituras? O nome deste homem não está nas escrituras. Veja a história deste homem, John Wesley. Veja a história deste homem. Não tem o seu nome nas escrituras. Veja o nome de João Batista no Antigo Testamento. Ah, mas eu não sigo um homem que não tem um nome na Bíblia. Quando Jesus veio, não tinha o Novo Testamento. Só tinha o Velho Testamento. Aonde está o nome de Jesus no Antigo Testamento? Não tinha o nome de Jesus no Antigo Testamento. Por isso os fariseus o peitaram. Os fariseus o peitaram, o desafiavam. Quem é você? Você cura com qual autoridade você cura? Porque é por revelação, irmãos. Quando Moisés veio, Moisés não tinha seu nome nas escrituras. Não tinha nem Bíblia. Foi Moisés que escreveu a Bíblia. Se você estivesse lá, você não seguiria Moisés, porque não tinha Bíblia, não tinha o nome de Moisés nas escrituras. Se você estivesse na época de Jesus, você não seguiria Jesus. Porque de Malaquias para trás não existe o nome de Jesus nas escrituras. O nome de Jesus foi escrito depois que ele morreu e ressuscitou. O nome de Paulo, não tinha o nome de Paulo nas escrituras. Paulo só foi colocar o nome dele nas escrituras depois que ele caiu do cavalo, depois que ele se converteu. O nome de João Batista não estava no Antigo Testamento, não tinha João Batista no Antigo Testamento. Por isso os fariseus perguntavam: quem é você? Quem é você? Tu és Elias? Com que autoridade você faz essas coisas? João Batista nunca chegou e falou. João Batista falou assim: olha, eu sou a voz do que clama no deserto. Ele deu apenas dicas: eu sou a voz do que clama no deserto. Aqui, ó, veja a resposta de João Batista: eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, a vereda do nosso Deus. Veja, João Batista não disse: ó, o meu nome está escrito lá no Antigo Testamento, eu sou João Batista. Não tinha o nome de João Batista. A Bíblia bate na cangaia para o burro entender. A Bíblia, ela não fala diretamente. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Se trouxesse um eleito, o eleito diria para os fariseus: olha aqui, ó, ele é a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, a vereda do nosso Deus.
Agora veja aqui, ó. Porque é anunciado pelo profeta Isaías que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho, endireitai as suas veredas. Veja, João citou a Bíblia de cor para eles. E os fariseus cegos não entenderam, porque eles queriam nome. Eles prestam atenção em detalhes, mas não prestam atenção naquilo que a pessoa está pregando. Veja, João citou as Escrituras. Eles sabiam isso aqui de cor, mas a vontade de criticar era tanta que passaram despercebidos. E as pessoas de hoje em dia estão passando desapercebidos. Quem é esta pessoa aqui? Não tem o nome dele na Bíblia. Deus não vai dar o nome dele na Bíblia, não tem. Mas para uma pessoa revelado, o que ele vai dizer? Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha um grande dia e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nossa, mas esse é João Batista. Esse é João Batista, é João Batista? Agora vejam a resposta de Jesus. Saístes a ver um profeta? Sim, vos digo muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, qual preparará diante de ti o teu caminho. Veja, Jesus não disse que era Malaquias 4, ele disse que é Malaquias 3 que é João. Veja, este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o anjo terreno. João Batista era um anjo terreno. Esses aqui são anjos terrenos. Paulo era um anjo terreno. São 7 anjos de Apocalipse. Existem os anjos terrenos e os anjos celestiais. Então, aqui Malaquias 3. Eis que eu vos envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Veja, este é Malaquias 3. Você não vai ver Jesus falando que ele é Malaquias 4. Você não vai ver Jesus falando assim: este é aquele que está escrito em Malaquias 4. Eis que eu vos envio Elias antes que venha um dia grande e terrível do Senhor. Jesus Cristo não fala assim. Isso aqui não é João. Agora, este último versículo aqui, João cumpre a metade desse versículo e converterá o coração dos pais aos filhos. Ele só segue. João Batista cumpriu só metade deste versículo. Vocês querem ver? Ele não converte o coração dos filhos aos seus pais. Ele converte o coração dos pais aos filhos. Quer ver? Agora veja, irá diante dele no espírito e virtude de Elias. Ele é a terceira manifestação de Elias, não a quarta. Existe até a quinta. A quinta é em Apocalipse 11, Moisés e Elias para os judeus. Veja, irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, os rebeldes à prudência, os justos, com o fim de preparar o Senhor um povo bem disposto. Veja, João Batista não converte o coração dos filhos aos pais. Podem ler, podem procurar nas escrituras. Veja, ele não converte o coração dos filhos aos pais, ele converte o coração dos pais aos filhos. Veja, para converter os corações dos pais aos filhos. Só. Mas ele não converte o coração dos filhos aos seus pais. O coração dos filhos aos seus pais é este Elias aqui, ó, que vem antes do grande e terrível dia do Senhor. João Batista não vem antes do dia grande e terrível do Senhor. Ele vem antes da aparição de Jesus. Ele vem mostrar a Jesus Cristo. E clamou com grande voz, como brama o leão. E havendo clamado 7 trovões, 7 trovões são pregações. 7 trovões aqui, Jesus é só uma pessoa que está falando de 7 trovões. Fizeram soar está no plural, as suas vozes. Fizeram soar as suas vozes. João viu tudo. João viu Paulo, Irineu, Martim, Lutero. João viu o rosto desses homens aqui, ó.
Ah, mas por que não escreveu? E sendo ouvida dos 7 trovões, as suas vozes eu ia escrevê-las. João ia escrever a voz dos 7 mensageiros. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, ele ia escrever. João Wesley, ele ia escrever. William Marion Branham. Os 7. O que Deus disse para ele? Sela o que os 7 trovões falaram, no plural. Esses 7 trovões eram pessoas, não são anjos celestiais, porque anjo não pode pregar, não tem autorização de pregar. Tem que ser homem de carne. Deus não deixa anjos pregarem, anjo celestial pregar na terra, eles não têm essa comissão. Tem que ser homens, e não os escribas. Veja, Jesus Cristo disse para não escrever as vozes desses homens. Não escrevas as vozes deles. E o anjo que devia estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e a terra, o que nele há, e a terra, o que nela há, e o mar, o que nele há, porque não haveria mais demora. Mas nos dias, olha o plural, Jesus vem em um dia, mas aqui está escrito, mas nos dias da voz do 7º anjo. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, tocar a trombeta é pregação. Se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas. Esse último aí revelou, somente foi autorizado este último revelar todos os mistérios da Bíblia, o Apocalipse. Esse revelou que este é o 6º mensageiro e revelou que este é o 5º mensageiro e revelou que Paulo era o primeiro e revelou o Apocalipse. Somente o último, mas nos dias, então vai ser muitos dias aqui, dias está no plural. Nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas os seus servos. Aos profetas? Ué, mas vai ser assim? Como anunciou os seus profetas? Então esse homem tem que ser um profeta. Veja, a própria Bíblia já responde. Só que tem que ler a Bíblia não como um jornal, como anunciou aos profetas seus servos. Então este homem aqui, ele tem que ser um profeta. Esses aqui são reformadores. Esse aqui é Lutero. Esse homem aqui não foi um homem normal. Se esse fosse um homem normal, eles teriam matado este homem. Eles perseguiram este homem, tentaram matar ele de todas as formas. Por que não conseguiu? Porque o poder de Deus estava com ele. Não era a hora, ele tinha que fazer este trabalho que ele fez. Ele traduziu a Bíblia. Ele mandou a Bíblia para todo mundo. Isso não é um serviço fácil. O homem carnão não consegue fazer isso. Ele começou a restauração, mas ele não terminou a restauração. A restauração continuou. Ele veio com justificação, não conseguiu limpar a igreja de todas as doutrinas, ainda ficou restícios de doutrinas católicas, romana. Depois esse que veio com santificação, deu mais uma limpada, abriu outra igreja, limpou o evangelho e foi limpando, tirando tudo aquilo que é romano. E esse aqui abre outra igreja. Abre outra igreja, porque a igreja, uma denominação, não aceita correção. Tem que se abrir outra igreja para limpar tudo aquilo que foi feito pelo homem no ano 325 no Conselho de Nicéia, com Constantino no ano 325, com 318 bispos
levantaram o dogma da Trindade, porque Constantino queria se converter ao cristianismo. Agora vocês veem aqui em Amós. Vem aqui em Amós e presta bem atenção nessa escrita. Amós 3, verso 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo ao seu servo, os profetas. Presta atenção na escrita. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jesus. Quem não profetizará? Veja, o Senhor Jeová não fará coisa alguma, ele tem que revelar o Apocalipse. Ele tem que revelar os mistérios, tudo o Apocalipse ele tem que revelar antes dele voltar. E quem revelou isso? Quem foi que revelou esses mistérios? O sétimo anjo. Agora presta bem atenção na escrita. O Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo ao seu servo, os profetas. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Agora compara este versículo com este. Veja aqui falando no bramido do leão. Clamou com grande voz quando brama o leão. Havendo clamado 7 trovões, fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvida dos 7 trovões, as suas vozes, no plural. Então são 7 pessoas aqui, ó. Eu ia escrevê-las. João não vai escrever nome de anjo. Nome de anjo na Bíblia só tem 2, é Miguel e Gabriel. Então, quem que eram esses outros que João escreveu o nome deles? Quem que eram esses outros? Anjo que nós conhecemos na Bíblia registrado tem 2. Gabriel e Miguel. Que os 7 trovões falaram. Sela, não é para você escrever, João, porque senão o diabo vai atrapalhar o meu plano. Deixe quando o último tocar a trombeta, ele vai dizer tudo. E o anjo que vi estar sobre o mar, sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou seus servos profetas. Agora liga isso aqui com Amós 3,7, para ver se não é a mesma coisa. Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos profetas. Agora veja aqui como anunciou os profetas seus servos. A voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo, disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Porque que na boca? E tomei o livrinho da mão do anjo. Veja, tomei o livrinho da mão do anjo, não o livrinho da mão de Jesus. Porque anjo aqui? Anjo é uma unção. É Cristo. Cristo é uma unção. É diferente de Jesus. Cristo é unção. Eu comi-o, e na minha boca era doce como mel. Havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. A palavra de Deus, ela é dura. O ventre da gente fica amargo. Na boca é doce. Falar de Jesus é muito bom falar de Jesus, né? Mas tem o preço. No ventre amarga, a verdade ela amarga. E ele disse: me importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Agora compara isso aqui com Amós 3, verso 7. Se não é a resposta de Amós 3, verso 7. Agora aqui nós vamos dar uma voltada, irmãos, aqui para vocês verem os anjos celestiais, para vocês entenderem. Veja, o primeiro anjo tocou a sua trombeta. Veja, ele tocou a sua trombeta. Aqui o segundo anjo tocou a sua trombeta. O terceiro anjo tocou a sua trombeta. O quarto anjo tocou a sua trombeta. O quinto anjo tocou a sua trombeta, que está no Apocalipse 9. Agora o sexto anjo tocou
a sua trombeta. Agora vocês já reparem. Aqui passou Apocalipse 8, Apocalipse 9. Cadê o sétimo que trocou a sua trombeta? Aí vocês vão dizer, não, o sétimo é esse aqui, ó. Aqui, ó, o sétimo anjo tocou a sua trombeta, mas esse aqui não é a continuação desses aqui, ó. Então, vou virar a folha aqui. Veja onde o sétimo anjo vai aparecer. Aqui o segmento aqui, ó. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta. Veja que esse sétimo aqui, ó. Esse último sétimo celestial foi dito no Apocalipse 11, verso 15. Por quê? Porque esse anjo celestial aqui, ó. Ele joga a última praga. Ele lava as mãos. Ele concretiza o trabalho celestial, mas esse aqui, volta a folha, esse aqui, esse anjo aqui, não é um anjo celestial. Esse anjo aqui não é um anjo celestial. Esses são esses anjos aqui, ó, que João escreve a carta. João escreve a carta para o anjo de Éfeso, que é Paulo. Segunda carta de Esmirna, Paulo, Irineu, Martim, Pérgamo. A quarta carta. A quinta carta de Sardes. A quinta carta é para esse anjo. A sexta carta, Filadélfia. João Wesley. A sétima carta, Laodiceia. É a época que nós estamos aqui. É a última era de Laodiceia. É a sétima carta, que é justamente este anjo. É este o sétimo, o anjo, mas nos dias da voz do sétimo anjo, da voz, é diferente. Esse aí não tocou a trombeta. A trombeta, a voz é trombeta. Existe dois tipos de trombeta, aquele que é instrumento e a trombeta da pregação. Quando um pastor está pregando, é uma trombeta. Então veja a diferença. Nos dias, tá no plural, então vai ser muitos dias. E aqui em 1 Coríntios 15, verso 52, vocês vão prestar bem atenção nisso aqui, ó. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Que trombeta que vai soar? Essa trombeta aqui que soou. A trombeta soará. Eis que vos digo um mistério, mas na verdade nem todos dormiremos, mas nós seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto é corruptível se revista da incorruptibilidade, que isto ainda mortal se revista da imortalidade. Uai, mas não, esse anjo aqui dá uma impressão que este anjo aqui vai vir com instrumento na mão. Vem com o instrumento, ele toca esse instrumento. Ele toca esse instrumento e os mortos ressurgirão. Mas aqui, ó, num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Mas esse ante aqui, preste muito bem atenção. Ante. Antes com ante tem diferença. Ante e antes. Eu vou mostrar aqui a diferença. Aqui está o ante. Ante. Diante de, em presença de, antes
ante. Junta-se ao tema dos verbos da primeira cônjuge para formar adjetivos substantivos. Diante de, a presença de. Agora veja, a antevéspera, antes de vésperas. Aqui, eu estou aqui falando com vocês nas vésperas de fim de ano. Nós estamos em setembro, mas nós estamos às vésperas. Eu estou falando ante o Natal. Ante o Natal, não antes, mas ante. Agora o antes, agora vocês vão ver aqui a diferença. Antes, precedentemente, em tempo anterior, mais cedo. Eu estou falando com vocês antes de desligar o telefone, de preferência pelo contrário. Antigamente, antes de, em tempo anterior. A primeiro que, antes de mais nada, imediatamente, é uma coisa imediata. O primeiro que, de preferência que, ainda que, de antes ou antes. O antigamente, dantes. Então, o antes aqui, esse antes aqui, não é esse ante aqui. A Bíblia não deixa dúvida. Veja que esse ante aqui não tem S. Ante é diferente. O Espírito Santo, ele não nos deixa enganado. Veja, ante, as vésperas do arrebatamento, este anjo aqui tocou a trombeta. Às vésperas. Ele morreu em 1965. Às vésperas, em tempo. Então, este pedaço da Bíblia, a Bíblia é assim, irmãos, ela não é do jeito que a gente pensa. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Isso aqui já cumpriu. Ante a última trombeta. Porque a trombeta soará. A trombeta já soou. Isso aqui já cumpriu, dá a vírgula para trás. Agora o que falta? Os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aí cumpre esta metade do versículo. A Bíblia é desta maneira, irmãos. Ela cumpre a metade, fica a metade. É assim que é a Bíblia. Foi Deus que fez assim, para esconder dos sábios entendidos e revelar-se aos pequeninos. E ele fez assim. Nós não temos como fazer diferente. É o jeito que ele fez, não sou eu inventando. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Lê a Bíblia cuidadosamente, não lê a Bíblia como se lê um jornal, vendo os detalhes e sem criticar, porque aí Cristo vai te esclarecer. Não fique procurando defeitos, porque o diabo te mostrará defeitos. Analise as Escrituras, porque nela contens palavra de vida eterna. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe.